Obrigado, irmão José. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E neste culto de oração, neste culto da palavra, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia juntamente conosco. O irmão já fez uma linda leitura, o irmão Danilo, e nós vamos continuar nesta linha, falando um pouco. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Quero cumprimentar a todos os irmãos. Nós vamos ser breves, porque ainda temos a nossa reunião, mas vamos continuar falando um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. E hoje vamos falar sobre as características do vaso, ou as características da habitação do Espírito Santo. Como devemos ser para que Ele habite em nós, para que Ele faça morada em nós. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1 a 3. Capítulo 4, versículo 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Volte ao seu lugar, irmãos. Glória a Jesus. Nós queremos então, nesta noite, trazer aqui uma palavra, antes de nós falarmos a respeito dos assuntos que temos na nossa reunião. E como eu disse antes, para nós é uma alegria quando podemos estar na casa do Senhor. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, tendo em vista que nós sabemos que alguns vêm quase que direto do trabalho para cá. Então eu louvo a Deus por isso, pelo esforço, pelo empenho de cada um dos irmãos. Nós estamos já há alguns dias, já algumas terças-feiras, já desde o início do ano, nós estamos estudando sobre a conduta do crente, sobre a nossa vida diante do mundo, diante das coisas que o mundo nos oferece. E recentemente começamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, como morada do Espírito Santo, como templo aonde o Espírito Santo habita. Nós temos algumas exigências da parte do Senhor para que Ele habite. Ninguém vai entregar algo de precioso, e Paulo diz que este vaso, que somos nós, eu e você, ele é de barro, para que a excelência, para que tudo de valor que tem neste vaso seja do Senhor, seja dele, seja para Ele. Então Paulo diz que este valor que nós temos dentro de nós, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, é o que vale, porque o vaso em si não tem valor algum. E tendo em vista que nós, como pessoas, temos dificuldade às vezes de assimilar algumas coisas, Paulo ainda diz que antes, a sua vida, quando ele não conhecia, antes daquele encontro que ele teve com o Senhor, antes dele ter aquele encontro verdadeiro com o Senhor, a Bíblia diz que Saulo então trabalhava e tinha uma incumbência de perseguir os crentes. Capítulo de número 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus fala com Ananias e manda ele ir a um lugar para orar por um homem que estava ali moribundo, cego, precisando ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que então Ananias relutou um pouco, porque conhecia a história de Saulo,
mas o Senhor fala com ele e diz: vai lá, e este vai ver o que é padecer pelo meu nome. No capítulo de número 9, versículo 17 de Atos, diz que quando Ananias chega no lugar onde Saulo estava, ele ora por Saulo. No versículo 17, as escamas caem dos olhos de Saulo e ele é cheio do Espírito Santo, tem a sua vida mudada. Aí nós vamos encontrar mais adiante ele se preparando para ir para o campo missionário, para ir trabalhar, para ir fazer a obra do Senhor. Capítulo 13 de Atos, lá no versículo 2, diz que a igreja estava reunida, estava em oração, em consagração, e o Espírito Santo fala. Eu gosto muito dessa expressão. Eles estavam reunidos, orando, em consagração, e se levanta um crente no meio da igreja e começa a falar, dizendo: apartai a Barnabé e a Saulo para uma obra a qual eu já falei com eles. Eles já sabem da obra, do trabalho que eu tenho. Atos 13, então, diz que eles são chamados, postas as mãos sobre eles, e eles são enviados para o trabalho. Vamos encontrar os naufrágios de Paulo, os açoites de Paulo, mas lá no livro de Gálatas, ele chama a atenção numa das suas cartas, no capítulo 5, dizendo: ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus. Ele está falando das prisões, dos açoites, mas principalmente do Espírito Santo que tinha marcado a vida dele. E ele mesmo escreve agora dizendo para os irmãos em Éfeso, para a igreja de Éfeso, rogando a eles, dizendo: olha, eu peço por favor que, como prisioneiro que sou, que vocês andem de modo digno da vocação pela qual vocês foram chamados. Ele chama a atenção dos irmãos em Éfeso, para que eles andem segundo a vocação, de um modo digno, ou seja, que vocês venham a honrar esta chamada que vocês tiveram da parte do Senhor. Vocês são vaso, vocês são templo, vocês são chamados pelo Senhor para ser habitação do Espírito Santo, para ser habitação do Senhor, e vocês precisam honrar esta chamada, vocês precisam honrar esta vocação pela qual vocês receberam do Senhor. E ele começa dizendo no versículo 2: vocês devem ser humildes, vocês devem ser mansos, vocês devem ser longânimo, e vocês devem suportar uns aos outros em amor. Paulo começa a explicar para eles algumas características necessárias para o vaso, para o templo ser morada do Espírito Santo. Às vezes nós queremos tanto, às vezes nós buscamos tanto, mas não estamos adequados, não estamos ainda prontos para receber tamanha incumbência ou tamanha responsabilidade. Queridos irmãos, quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa lá em casa ou no trabalho onde estamos e passamos por uma preparação, não é assim? Quando você vai receber um cargo novo, uma posição nova, você vai receber um compromisso novo na empresa, você passa por um período de preparação. Ninguém vai entregar os valores que tem lá da sua empresa, do que ele conquistou uma vida inteira, para alguém sem experiência ou despreparado. Quando o Senhor Jesus quer nos capacitar, quer nos encher da sua presença, do seu Espírito Santo, dar-nos dons espirituais para que nós possamos usar na sua obra, nós precisamos passar por esta preparação. Às vezes nós não recebemos mais porque não nos dispomos, porque não nos entregamos para essa preparação. Não estamos às vezes querendo, ou queremos, mas não estamos às vezes aceitando o agir e o trabalhar de Deus para preparar a nossa vida, para nos capacitar, para nos encher, para nos dar mais, para nós fazermos mais na sua obra. Nós estudamos estes dias no Salmo 106 dos cuidados que nós devemos ter com a nossa boca. Às vezes nós queremos tanto ser cheio do Espírito Santo, mas não cuidamos. Hoje alguém me disse ainda: eu falo pouco para não esquecer o que falei. Eu falo pouco para amanhã eu lembrar do que eu disse. Nós conversávamos há pouco com o irmão Biron, ele me dizia:
Eu falo pouco, mas eu lembro amanhã o que eu disse hoje. Às vezes nós falamos muito e esquecemos, fizemos promessa para Deus, fizemos tantas coisas, e quantas vezes nós caímos ou pecamos na nossa própria palavra, ou caímos na nossa própria armadilha. Então nós precisamos ter cuidado, sabe por quê? Porque o mundo, as pessoas lá fora estão olhando para nós. Nós somos um espelho diante do mundo. Eles estão olhando e eles querem que nós, como crentes, como cristãos, venha refletir Cristo na vida deles, venha refletir algo diferente. Eles já estão cansados de ouvir mentira e conversa fiada, eles estão cansados. Às vezes nós cuidamos para pregar num culto de domingo à noite, às vezes a mensagem mais light, alguém diz, não, esse culto de domingo tem que ser uma mensagem mais light, mas nós temos às vezes a preocupação, porque tem um visitante, tem alguém que nunca veio na igreja, alguém que nunca entrou num templo evangélico, mas eles já estão cansados de andar por aí ouvindo engano e mentira. Uma vez num culto de terça-feira chegou uma família de visitante e alguém foi avisar para o pastor João Oliveira que deveria mudar a mensagem daquela noite, que ele estava trazendo uma série de estudos e era um pouco forte para visitante. E ele, quando começou a pregar, ele disse, olha, eu até pensei em mudar, mas temos alguns visitantes, são muito bem-vindos entre nós, mas eles vão ouvir hoje a palavra que nós temos para pregar aqui, até para que eles vejam que aqui nós falamos a verdade, aqui nós não enrolamos ninguém. E outra coisa, se eles verem amanhã ou depois um crente andar de qualquer jeito por aí, eles vão ser o primeiro a dizer, olha, eu tive lá nessa igreja, eles falam a verdade. Se esse crente anda desse jeito é porque ele quer andar assim, porque lá eles falam e pregam e ensinam a verdade. Então, queridos, de mentira, de engano, as pessoas estão cansadas de ouvir. Eles pagam para ouvir alguém mentir para eles. Eles pagam para alguém olhar para a mão deles e dizer um monte de mentira e de engano. Eles pagam para alguém colocar umas cartas e dizer para eles o que eles querem ouvir. Então, quando eles chegam na casa do Senhor, quando eles te veem lá na rua, lá na empresa, lá no trabalho, lá na escola, você precisa refletir, você precisa mostrar Cristo na tua vida. E Paulo está preocupado dizendo, se você quer ser um templo, uma morada do Espírito Santo, um vaso de honra, você precisa buscar do Senhor, aleluia, guardar a tua boca, a tua mente, ter gratidão em tudo, se alegrar em Deus e viver uma vida de consagração, de oração. Tal texto que o irmão fez leitura antes de nós trazermos esta palavra aqui, o irmão fez leitura no texto do capítulo de número 12, que Paulo, o escritor aos Hebreus, está dizendo que devemos seguir a paz com todos, seguir a santificação. O que é santificação? Estarmos separados do mundo e das coisas do mundo a fim de agradar a Deus. Nós precisamos buscar isso. Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Romanos 6 e 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. O que é isso? Quando nós conhecemos a Jesus e fomos dar um testemunho, ou demos um testemunho público da nossa fé no batismo, vivemos uma nova vida em Cristo, ou nós não temos nada de Deus na nossa vida, ou nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, fazendo as coisas para agradar o Senhor, ou nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Esta é a realidade, não tem outra. E as pessoas lá fora têm que ver isso em mim e em você. Eles têm que ter este sentimento de, quando converso comigo e contigo, sentir Deus na nossa vida. Vamos ver o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Olha o que diz Paulo ainda, falando para os irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 2,
versículo 1 a 5, diz assim, o versículo 1 e o 5, não a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos ler o 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também que se fosse seu. Paulo está dizendo: esta vida que eu vivo hoje, ela não é minha. A misericórdia do Senhor foi lá no monturo, no caminho, quando eu ia para Emaús para desmanchar um culto de crente, e foi lá e me resgatou de lá e me deu vida. A misericórdia dele me alcançou, aleluia. Quantos de nós que estamos aqui, quantos irmãos aqui, que quem sabe não eram nem para estar mais vivo, a enfermidade, o mundo, os vícios, as bebedeiras, as brigas já tinham te ceifado, te levado para o inferno, mas a misericórdia do Senhor foi lá, te resgatou, te tirou do monturo, do barro, do lodo, e te colocou num lugar importante. Para quê? Para te viver a vida que tu levava antes? Não, para te levantar as tuas mãos e adorar o nome dele, e dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu vivo ela para ti, eu quero te adorar. Uramaga, suramai, aleluia. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Esta vida que tu vive não é tua, tu precisas zelar, cuidar dela, porque um dia nós vamos nos apresentar diante do dono dela. Um dia nós seremos chamados diante do dono desta vida, e ali vamos prestar conta para ele, e ali vamos prestar conta, vamos entregar tudo para ele, vamos devolver para ele. E nós precisamos cuidar e zelar, como aqueles que granjearam outros talentos. Você lembra? Teve um que guardou, escondeu e disse: eu não vou granjear nenhum, mas não vou perder esse. O que o Senhor disse para ele? Mau e infiel servo, tu me atrapalhou os meus negócios. Eu entreguei 5 para um, ele foi lá e granjeou mais 5. Eu entreguei 3 para um, ele foi lá e granjeou mais 3. Mas tu atrapalhou os meus negócios, tu me deu prejuízo. Mas Senhor, está aqui, eu estou te entregando o que tu me deu. Está aqui, não, tu não produziu nada, tu fez eu perder. Queridos, às vezes nós queremos fazer as coisas na emoção, no sentimento, com o coração às vezes achando que estamos agradando, mas precisamos ter cuidado, zelar, aleluia, por esta salvação tão linda, tão preciosa que o Senhor nos alcançou, por esta vida que Ele nos deu. Um dia nós vamos ser chamados diante dEle para prestar conta para Ele, aleluia. Paulo está dizendo: se eu sou morada do Altíssimo, se eu sou o templo do Espírito, eu preciso ter cuidado e viver uma vida nova em Cristo. Romanos 8:1, olha o que diz aqui: para quem vive uma vida nova em Cristo, para quem é cheio do Espírito Santo. Romanos 8:1 diz assim: agora pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, se não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito.
Espírito, ou seja, não há condenação. Se tu há morada do Eterno, se tu é templo do Espírito Santo, se tu é cheio de Deus na tua vida e vive uma vida para agradar a Deus, não vive mais segundo o que tu vivia antes, não tem nada que venha te acusar, não tem nada, não tem demônio, não tem acusação alguma que venha te acusar, porque diz o texto que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, a cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda culpa, e o Espírito Santo nos enche a nossa vida, enche o nosso vaso, a fim de que nós vivamos uma vida nova, viva uma vida nova para agradar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós vivemos esta vida nova, uma outra característica de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, é ter fé. Você só pode crer, você só acredita quando você tem experiências com o Senhor. Alguém vem e te conta uma experiência, tu até acredita, ou até diz que acredita, mas tu só vai de fato viver uma experiência com o Senhor quando acontecer na tua vida, quando acontecer na tua casa, na tua família. Tu vai mudar a tua palavra e a tua pregação quando você ter experiência de alguém ser curado, ou você mesmo. Você vai pregar sobre cura, você vai pregar sobre prosperidade quando você viver essa experiência em Cristo. Você vai pregar sobre portas abertas quando o Senhor abrir uma porta para você. Pelo contrário, nós vamos só contar a experiência dos outros. E a Bíblia diz, e o Jó testemunhou isso no final do seu livro. Jó disse assim: olha, antes eu conhecia Deus só para ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo, Senhor. Capítulo 42 do seu livro, ele disse isso: eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido de Deus, a sua vida, a sua alma. Ele era a morada do Eterno, aleluia. Gálatas 5 e 6, e nós vamos orar. Gálatas 5 e 6, está muito bom de falar, mas eu não quero cansar os irmãos, porque eu quero convidá-los para terça-feira que vem nós continuar falando este assunto. Nós já iniciamos ele terça passada, porém nós estamos dando uma pincelada aqui. Gálatas 5 e 6, a parte B do versículo 6, o que diz? Alguém que encontrou para nós? Ou pelo amor. Gálatas 5 e 6, o próprio Paulo escreve falando que esta fé que importa para nós, porque ela age, ela opera, ela trabalha em caridade ou em amor. Quando nós cremos, quando nós acreditamos, esta fé se materializa em nós, através das nossas atitudes. Homem e mulher cheia do Espírito Santo, ele vive uma vida nova para agradar a Deus. Ele acredita porque ele tem experiências com Deus, e ele materializa a sua fé em atitudes, em obra. Glória ao nome de Jesus. Sabe por quê? E aí encerramos. Porque ele vive uma vida de estabilidade com o Senhor. Hebreus 12 e 2. Alguém lê e nós encerramos, e já podemos ficar de pé para nós orarmos. Hebreus 12 e 2. O que diz aí? Isso fala de estabilidade, uma vida de firmeza. O crente cheio do Espírito Santo, vaso cheio do Espírito Santo, templo, morada de Deus, ele vive uma vida nova, não peca mais, não faz mais o que fazia, vive uma vida nova para agradar o Senhor. Ele tem fé, ele acredita, ele tem as suas obras, as suas atitudes acompanham a fé que ele diz ter, e ele vive uma vida de firmeza, uma vida sólida, inalterável, duradouro. Ou seja, ele olha para Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé, e nada lhe abala. Se levanta os ventos, se levanta as conversas fiado, apontam o dedo para ele, atiram flechas nele, mas ele continua olhando para Jesus, aleluia. Ele continua firme na posição dele, no propósito que Deus tem para a sua vida, olhando para o Senhor e sabendo que daqui a